Olá, sou Caroline Bittar, psicóloga e autora do treinamento Filhos Inteligentes. Hoje nós vamos falar sobre a raiva, mas antes de tudo eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no meu canal. A raiva é uma emoção importantíssima para a nossa preservação e sobrevivência. Criança que faz birra, criança que em alguns momentos se opõe a algumas situações é normal. Até em torno de uns 4 anos, que é muito comum, as crianças externalizam as insatisfações através da birra. Então, não acho estranho quando eu digo que a birra é um processo natural dentro do desenvolvimento infantil. A gente precisa somente se alertar quando está em excesso. A criança que se contrapõe é uma criança que se questiona o porquê do não, o porquê que tem que fazer aquilo. E é o papel dos pais orientar e explicar o porquê que a criança ela tem que fazer aquela determinada atividade. Porém, mesmo sendo natural, essa forma de expressão da raiva, a birra, os pais têm papel fundamental de orientar a criança. Não é porque é normal e que é natural até em torno de uns 4 anos que os pais não vão fazer nada diante disso. A criança, nesse momento, ela está no processo de aprendizagem e durante esse processo ela vai aprender alternativas de como expressar melhor essa raiva. Essas alternativas aprendidas vão repercutir na fase da adolescência e na fase adulta. Tem adolescentes e adultos que têm comportamentos de birra, acreditem. Então é muito importante que os pais orientem e conduzam a criança a lidar melhor com essa raiva. Você já reparou que até os animais eles expressam a raiva, eles se defendem? Um cachorro que, por exemplo, rosna para alguém, ele está passando uma mensagem, ele está dizendo que ali é o limite e que ali ele não quer contato. Então a raiva ela também tem a função de dar limites ao outro, a dizer não, é até aqui, você não pode extrapolar essa linha. E quando se tem ausência de raiva, o que acontece? É muito comum pacientes, tanto adolescentes quanto adultos, chegarem na clínica se queixando com autoestima, a dificuldade de se defender diante das circunstâncias. Então, se você vai pegar um histórico de um adolescente, de um adulto com baixa autoestima e que não sabe se defender, você encontra a ausência da raiva, você encontra aquilo que é fundamental para a defesa, é fundamental para a sobrevivência. Um adolescente que não tem raiva é um adolescente possivelmente alvo de bullying. É um adolescente que não se defende, que não se coloca diante das situações, que não argumenta. E um adulto que não se defende é um adulto fragilizado, que provavelmente pode sofrer, por exemplo, assédios morais dentro de um trabalho e não saber se defender, e não saber argumentar, se posicionar. Infelizmente, a raiva ela é colocada na sociedade como uma emoção ruim, um sentimento que deveríamos abolir, tirar do nosso repertório, mas que na verdade ela é muito importante, como eu havia dito. Mas, claro, a raiva na dose certa ela é fundamental para esse instinto de preservação. Porém, quando a raiva passa da dose, quando a raiva se torna um excesso, pode trazer sim danos. Como, por exemplo, um adolescente que ele não sabe se colocar diante das situações, ele tem uma comunicação agressiva, ele quer argumentar e se defender, mas ele não sabe. Ele grita, ele ofende as pessoas. Um adulto também que não sabe utilizar a raiva a seu favor, ele pode atrapalhar nas relações, tanto de trabalho quanto afetivo, não sabe se posicionar de uma forma boa, adequada. Então são pessoas que utilizam o artifício da raiva para se beneficiar e muitas vezes não sabe controlar. E aí entra os impulsos, são pessoas impulsivas, que antes de pensar, refletir sobre essa emoção, sobre essa raiva, elas simplesmente despejam todo o ódio, toda a frustração no outro. Crianças que externalizam sua raiva através da birra, como eu havia dito, o papel do pai é orientar e ensinar que essa criança consiga gerir essa emoção e busque alternativas de externalizá-las. E aí eu vou te dar 3 passos que são muito importantes, que você já pode colocar em prática com seu filho, independente da idade, para que ele já comece a aprender como administrar esse sentimento. Então a primeira orientação que eu dou é que quando a criança estiver externalizando a raiva de uma forma exacerbada, excessiva, que você primeiramente tente acalmá-la.
E aí você pode fazer, por exemplo, um trabalho de respiração. E aí nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é quando a criança ela já está tranquila, ela já se acalmou, você pode começar a dialogar e falar sobre essa emoção. Do que ela sentiu, que entende que ela sentiu raiva, mas que não é assim que ela vai externalizar a raiva e que as pessoas ao redor dela nem vão entender exatamente o que ela deseja se ela externalizar assim. E aí você vai orientando de quais são as alternativas que ela tem, que ela possa também falar sobre essa raiva. Então você pode estimulá-la a expressar verbalmente essa emoção, ao invés de gritar, de bater. Aos poucos a criança ela vai aprendendo esse novo repertório. A maturidade cognitiva da criança influencia também nesse processo de aprendizagem. Então, desde pequenininho, se você começar a conversar e orientar sobre a melhor forma dela expressar a raiva, ao longo do tempo pode ter certeza que ela vai aprender. E por último, a última orientação é fazer o que é certo. Você tem que fazer o que é certo. Se você acha que naquele momento o desejo da criança é inapropriado, seja firme com ele, com seu filho e diga que naquele momento não pode, não dá, explique o porquê e feche aquela situação, feche aquele ciclo. Não estenda muito. Essa firmeza, a criança ela já vai aprendendo que as coisas também não são do jeito dela. E principalmente, não ceda os desejos dos seus filhos no momento da birra. É muito importante essa dica, não pode ceder. Se você cede o que a criança quer no momento que ela está externalizando da pior forma possível, ela vai aprender que é assim que ela vai conseguir as coisas. Porém, se a criança externaliza os desejos dela de uma forma assertiva, ela substitui mais a expressão verbal do que em si a birra e o bater, você pode, em alguns momentos, flexibilizar com ela, né? Dizer que pode, mas pode dessa tal forma, mas que a gente pode encontrar um meio termo, porque a criança aí também ela vai aprendendo a se comunicar, a se opor, aprendendo a expressar a frustração dela e ela vai perceber que ela também vai ter ganhos dessa forma de se comunicar. Chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, tirem suas dúvidas e até a próxima. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beijo, tchau, tchau!